Olá, depois de 14 anos na oposição, o Partido Trabalhista está de volta ao poder ou ao governo no Reino Unido. O Partido Conservador Britânico, o mais bem-sucedido partido do Ocidente, o partido que ficou mais tempo no poder pelo voto nos últimos 200 anos no mundo inteiro, sofreu sua pior derrota eleitoral. A vitória do Partido Trabalhista de Keir Starmer, uma versão mais tímida e menos arrogante do neotrabalhismo de Tony Blair e Gordon Brown, que está mais para o centro do que para a esquerda. Antes de se eleger, ele foi eleito em 1997, Tony Blair revogou a cláusula que previa a cláusula dos estatutos do partido, que previa a estatização dos meios de produção para tornar o Partido Trabalhista elegível depois da Revolução ou contra a Revolução Conservadora da primeira-ministra Margaret Thatcher nos anos 80. Blair abandonou o socialismo e marchou para o centro, criou o thatcherismo com face humana para seus críticos. O Partido Trabalhista é hoje apenas um observador na Internacional Socialista. O blairismo era uma mistura de ortodoxia econômica com investimentos sociais, especialmente em saúde e educação, o que Thatcher não fazia. No Ministério das Finanças, Gordon Brown se preocupava com a estabilidade macroeconômica e o Banco da Inglaterra tinha autonomia operacional para fixar a taxa básica de juros com regime de metas de inflação, metas essas fixadas pela autoridade eleita. O Banco da Inglaterra tem de perseguir a meta fixada por essas autoridades, se não conseguir, tem de dar explicações ao ministro. É um modelo mais ou menos copiado durante o Plano Real, no governo Fernando Henrique Cardoso, que resultou na atual autonomia operacional do Banco Central do Brasil. Blair fez um bom governo e caiu por apoiar a invasão do Iraque em 2003. Depois de 10 anos, passou o governo a Gordon Brown, sem eleições, e Brown pegou a crise de 2008 e perdeu a eleição para Cameron em 2010, David Cameron. Na oposição de 2015 a 2020, sob o Jeremy Corbyn, o Partido Trabalhista deu uma guinada à esquerda que o tornou inelegível. Starmer restaurou a capacidade dos trabalhistas de ganhar eleições e governar o Reino Unido. Então é uma vitória da centro-esquerda, mas uma centro-esquerda muito moderada, está na contramão do avanço da extrema-direita em vários países europeus, ainda que deve ficar claro que nas eleições para o Parlamento Europeu, como um todo, os partidos tradicionais de direita, da direita republicana e centro-direita e centro-esquerda, têm maioria, mantiveram a maioria no Parlamento Europeu. O Reino Unido não tem um partido de extrema-direita forte, porque a ala mais à direita do Partido Conservador sempre ocupou esse espaço. A União Democrata Cristã e a União Social Cristã ocupavam esse espaço na Alemanha para impedir o renascimento do nazismo, da crise dos refugiados. A primeira-ministra Angela Merkel, se não me engano, em 2015, a primeira-ministra Angela Merkel aceitou a entrada de 1 milhão de refugiados. Isso alimentou a ascensão do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha. O problema é se ao abrir o flanco, ao abrir a porta para a extrema-direita, o Partido Conservador adotar suas teses e deixar sua retórica e suas ideias dominarem a política britânica com temas como a aversão a imigrantes e o racismo que ela fomenta. Os conservadores deixam como herança maldita, e isso foi mais uma derrota dos conservadores do que uma vitória dos trabalhistas. A herança maldita é a saída do Reino Unido da União Europeia, uma crise econômica com alta do custo de vida e uma queda na qualidade dos serviços públicos que vem desde que o primeiro-ministro David Cameron adotou uma política de austeridade fiscal, que, aliás, foi uma das razões da derrota que sofreu no plebiscito sobre a União Europeia. Ao se candidatar à reeleição em 2015, Cameron prometeu convocar um plebiscito sobre a permanência do país no bloco europeu. Era uma tentativa de acabar com a guerra civil do Partido Conservador em torno da Europa, que vinha desde a queda da primeira-ministra Margaret Thatcher em 1990.
com uma campanha mentirosa, cheia de promessas e notícias falsas, lideradas pelo então ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, futuro primeiro-ministro, a saída britânica venceu por 52% a 48% em 23 de junho de 2016. Sair da União Europeia era novidade, ficar seria mais do mesmo. A campanha para sair falava em recuperar a independência, o orgulho nacional, o controle das fronteiras para barrar a imigração ilegal e não se submeter a leis e tribunais europeus. Restaurar a legitimidade do parlamento, na visão de quem queria sair. O ônibus de Boris Johnson prometia 350 milhões de libras a mais por semana para o Serviço Nacional de Saúde, que trata todo mundo, inclusive estrangeiros, de graça. Era o dinheiro que o Reino Unido dava à União Europeia. Foi um delírio de grandeza, uma ressaca do não assimilado fim do maior império que o mundo já viu. O Império Britânico tinha 35 milhões e meio de quilômetros quadrados, 24% da terra, da superfície terrestre, né, da terra firme, mais de 4 vezes maior do que o Brasil. Era um império onde o sol nunca se punha, hoje reduzido a algumas ilhas. Imaginar que um país vai sair de um mercado rico e vizinho com 450 milhões de pessoas, com quem tinha livre comércio há 45 anos, e encontrar substitutos não tem lógica econômica. Desde que saiu da União Europeia, o Reino Unido assinou um acordo comercial com o Canadá, que na verdade é um acordo de continuação de comércio, nos mesmos termos das relações comerciais que o Reino Unido tinha com o Canadá quando era parte da União Europeia, e fez também acordos no mesmo sentido com a Noruega, a Islândia e Liechtenstein para manter as mesmas relações comerciais. Não conseguiu negociar um sonhado acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Fez um acordo comercial com a Nova Zelândia, um país de 5 milhões de habitantes, situado a mais de 18 mil quilômetros de distância, em linha reta. O Brexit não foi um tiro no pé, foi um tiro no peito. A direita ultranacionalista realizou seu sonho, mas virou pesadelo, não esperava a vitória, não sabia o que fazer, não sabia como fazer o divórcio da União Europeia. Cameron pediu demissão e deixou o governo em 13 de julho de 2016. Sem eleições gerais, a nova líder conservadora, Theresa May, se tornou primeira-ministra. Como ela havia votado para ficar na União Europeia por lealdade a Cameron, foi boicotada pelos brexiteiros, que rejeitaram o acordo de divórcio que ela negociou com a Comissão Europeia. Quando Cameron convocou o plebiscito sobre a União Europeia, Boris Johnson fez 2 manifestos, um contra e um a favor. Seu sonho era ser primeiro-ministro. Aliás, uma das frases famosas que ele teria dito é: eles não erguem estátuas para jornalistas. No início da sua... Logo quando se formou, ele trabalhou algum tempo como jornalista e ainda é colaborador de meios impressos. Ao derrubar Theresa May, Boris Johnson conseguiu virar primeiro-ministro em 23 de julho de 2019. O grande bufão da política britânica se tornou líder conservador. No dia seguinte, assumiu a chefia do governo. Para consolidar sua maioria, Johnson, que era muito popular, convocou eleições antecipadas. Em 12 de dezembro de 2019, os conservadores conquistaram mais 48 cadeiras e elegeram 365 deputados contra 202 do Partido Trabalhista, na época liderada por Jeremy Corbyn, um esquerdista radical. Johnson consegue concluir o processo de saída da União Europeia, mas cai, especialmente por causa da pandemia, quando promoveu festinhas na residência oficial e sede do governo, no número 10 da Downing Street, durante períodos de confinamento, quando a população era obrigada a ficar em casa, e depois por mentir repetidas vezes ao parlamento e à opinião pública sobre estas festas, dizendo que não sabia, que não havia bebida, um monte de mentiras que foram
uma a uma sendo desmascaradas. Em 6 de setembro de 2022, Liz Truss inicia um dos governos mais curtos da história britânica. No meio de uma comoção nacional, com a morte 2 dias depois da posse dela da Rainha Elizabeth II, o ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, propôs, em 23 de outubro, um mini orçamento com grandes cortes de impostos. Esse mini orçamento foi repudiado pelo mercado, criticado pelo Fundo Monetário Internacional, a oposição trabalhista e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Um desastre total. Liz Truss caiu em 24 de outubro e afundou ainda mais os conservadores nas pesquisas de opinião. Aliás, acaba de perder sua cadeira no parlamento britânico. Seu substituto, o primeiro-ministro Rishi Sunak, é um multimilionário de origem indiana com patrimônio de 730 milhões de libras, mais de 5 bilhões de reais. Foi o primeiro-primeiro-ministro não cristão do Reino Unido, fez seu juramento como deputado no Bhagavad Gita, um livro sagrado do hinduísmo. Não adiantou, foi mais um governo fracassado. Diante da queda da inflação e de outros indicadores econômicos positivos, Sunak decidiu antecipar as eleições que precisavam ser realizadas até janeiro de 2025. Foi um erro comparável ao de Cameron e do presidente francês Emmanuel Macron, quando convocou eleições antecipadas, mas alguns meses a mais não salvariam os conservadores. Desde que David Cameron chegou ao poder em 2010, o Reino Unido teve 5 ministros conservadores, só 2 eleitos, ele e Boris Johnson, e passou por vários traumas. Até hoje não se recuperou plenamente da crise financeira de 2008, agravada pelas políticas de cortes de gastos de Cameron, seguidas pela saída da União Europeia e a pandemia. Foi uma série de choques. Ao impor a austeridade fiscal, Cameron e seu ministro das Finanças, George Osborne, disseram que era preciso consertar o teto enquanto o sol estava brilhando, como escreveu Tom Cruise no jornal London Review of Books. O teto se foi e não há como escapar da chuva. A dívida pública passou de 65% do produto interno bruto em 2010 para 100% do PIB no ano passado. Some-se a isso um aumento da desigualdade, uma queda na produtividade do trabalhador britânico e um aumento do custo de vida. Desde 2008, a renda média do trabalhador britânico caiu em 14 mil libras por ano, quase 100 mil reais. Os salários reais não subiram desde que os conservadores retomaram o poder em 2010. E o pior período para o crescimento dos salários desde as guerras napoleônicas, que terminaram há mais de 200 anos, em 1815. São problemas para os quais os trabalhistas não têm soluções fáceis. Pelo ritual da monarquia constitucional britânica, Rishi Sunak vai hoje ao Palácio de Buckingham pedir demissão. Em seguida, o líder trabalhista segue o mesmo roteiro e vai pedir autorização ao rei Carlos III para formar um novo governo, que será aprovado facilmente pela grande maioria parlamentar de mais de 170 deputados, ou de 170 deputados é a previsão. Keir Starmer, de 61 anos, foi advogado, defensor dos direitos humanos. Em 2002 foi nomeado conselheiro da Rainha. De 2008 a 2013 foi o procurador-geral do Reino Unido, entrou na Câmara dos Comuns em 2015, na segunda eleição de David Cameron para primeiro-ministro, como representante de um distrito do centro de Londres. Foi porta-voz ou ministro sombra para a imigração do governo paralelo da oposição, uma tradição britânica que é formar uma equipe para fazer sombra ao governo e se preparar para formar um futuro ministério de um governo se o partido ganhar a eleição. Starmer saiu do governo paralelo em 2016 por discordar da liderança de Jeremy Corbyn. Depois da derrota trabalhista nas eleições de 2019, foi eleito líder do partido em abril de 2020 e tratou de trazer o partido mais para o centro. Suas principais promessas de campanha
são aumentar os investimentos no setor público, especialmente no Serviço Nacional de Saúde, acabando com a austeridade fiscal dos conservadores. Ele é contra o pagamento de anuidade nas universidades, quer aumentar os impostos para os ricos, combater a evasão fiscal das empresas, a desigualdade social, a falta de moradia e o aquecimento global. O governo Keir Starmer começa hoje. Vamos ver como o trabalhismo vai se dar na volta ao poder. Se você gostou, leia meu blog Globalização em Crise, onde estou botando os números do resultado da eleição. Me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no Facebook e onde eu colaboro com o grupo Quarentena News e no LinkedIn. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.